Olá, turma do sétimo, como estão? Hoje eu vim aqui gravar para vocês o vídeo de um pequeno videozinho, de revisão de artes para vocês. Por quê, Porque esses conteúdos eles foram dados em sala de aula ainda, então não tinha nenhum vídeo para vocês se basearem para responder essas atividades, essas questões, as perguntas, certo? Então, vai ser um videozinho curtinho, certo? Sobre os dois capítulos, 1 e 2, ok? Então, vamos lá. No capítulo 1, o tema era tudo começa a partir de um ponto. Então, eu vou fazer a explicação usando o livro de vocês, certo, pessoal? Tudo começa a partir de um ponto. Então, a gente tem questões sobre o ponto, Que o ponto ele é o primeiro elemento, é o elemento mais importante, certo? Para a produção artística, ok, pessoal? Os pontos, eles podem até ser mais de um tipo, Então, para você desenhar, você pode começar a partir... Você começa com um pontinho, Assim, ponto, aí faz o tipo de desenho, certo? Então, os pontos, eles podem ser divididos em três tipos. Quais são os três tipos? Os geométricos, os gráficos e os físicos, certo? Quais são... O que é o ponto geométrico? O ponto geométrico, ele não apresenta medida de comprimento, largura ou altura, certo, pessoal? O gráfico, como assim um ponto gráfico? O ponto gráfico, ele serve para caracterizar volume. Inclusive, no livro de vocês, na página 7, você vai ver a evolução do ponto. Começa um pontinho pequeno e vai crescendo, crescendo, crescendo. Isso vai dar a sensação de quê? De volume, de aumento, certo? E o ponto físico, certo? Ele é redondo e ocupa lugar no espaço. E o mundo está repleto de pontos físicos, por exemplo, bolas, laranjas. Então, tudo que for físico, material, que for redondo, é considerado um ponto físico. E aí nós começamos a discutir sobre o pontilhismo, O que é o pontilhismo? Vocês sabem, É um movimento artístico que surgiu no século XIX na França, certo? E ele representava muito inicialmente a natureza, Eram imagens, representações da natureza em formas de pontinhos, certo? Então, as obras eram retratadas não com pinceladas contínuas, mas com pontinhos, vocês sabem disso, E o movimento pós-impressionista ou neo-impressionista ficou conhecido como pontilhismo. Então, tem outros dois nomes que o pontilhismo ele pode ser chamado. Quais são, novamente? Pós-impressionista ou neo-impressionista, certo? Vamos lá, passando ao próximo tópico. Vamos ao capítulo 2, construindo formas e imagens através das linhas. Então, a linha é como se ela fosse uma evolução do ponto, certo, pessoal? As sequências de pontos muito próximos constituem o elemento fundamental da linguagem visual, qual é a linha, como eu acabei de falar para vocês, certo? A linha é como se ela fosse a evolução da técnica anterior, que era o ponto. As linhas, elas podem ser divididas, Em quê? Em reta, espiral, curva, linha poligonal ou quebrada, certo, pessoal? A reta é a mais simples de todas, é aquela que é só um traço, Ela é reta, ela é forte, certo? A espiral, ela é envolvente, ela é sinuosa, então é aquele que vocês já conhecem, certo? A curva é aquela mais retinha, É a poligonal ou quebrada, passa um sentimento de agressividade, de raiva. Então, em obras onde os artistas eles usam esse tipo de linha, você consegue perceber que ele é para demonstrar raiva. Você consegue sentir o que o artista ele tentou pintar ali, E aí, evoluindo as questões da linha, nós temos agora o grafismo, que o grafismo é a arte que prioriza as formas, cores e detalhes, deixando para segundo plano a figura ou representações. Certo, pessoal? O grafismo ele é bem usado na cultura indígena. Foi inicialmente iniciado lá, na cultura indígena. Para quê? Para fazer as tatuagens, Os índios, eles geralmente gostam de pintar a pele, Então, o grafismo ele é bastante usado na cultura indígena inicialmente com as pinturas corporais, certo? Que tem representações religiosas, folclóricas e por aí vai, certo? E a técnica geralmente indígena, ela vem para retratar elementos da natureza, Então, as linhas, os desenhos no corpo dos índios, eles representam algo em relação à natureza, viu, pessoal?
É só isso, né? Então, aqui acaba o capítulo 2, na questão do grafismo. Eu espero que vocês consigam responder a atividade. Vamos deixar claro que vocês podem e devem pesquisar no livro de artes para responder, certo, pessoal? Então é isso, até o nosso próximo vídeo.